Olá, gente! Preparados para mais uma aula? Hoje nós teremos uma aula sobre tipologia textual ou tipo de textos. Nós trabalharemos hoje um tipo de texto chamado injuntivo. Vocês podem falar injuntivo ou vocês podem falar instrucional. O que é o texto injuntivo ou instrucional? É só pensar em o que é algo instrucional. Instrucional é aquilo que dá o quê? Instrução. Instrução para fazer o quê? Fazer algo, né? Fazer alguma coisa. Eu vou citar para vocês alguns exemplos de texto instrucional ou injuntivo. Por exemplo, eu quero fazer um bolo de chocolate. Só que eu não sei fazer um bolo de chocolate. Eu vou atrás de uma receita de bolo de chocolate. A receita do bolo é um exemplo de texto injuntivo ou texto instrucional. Professora, por que você não fala só instrucional? Não é a mesma coisa que injuntivo? Injuntivo é muito difícil para nós, o nome é muito difícil. É verdade, é a mesma coisa. Só que a professora não pode falar só instrucional. Vai que vocês vão prestar um concurso, fazer um vestibular, o Enem. Aí eles colocam lá uma receita de bolo e pergunta que tipo de texto que é, qual tipologia textual. Aí você vai falar, aí tá lá injuntivo. Aí você fala, mas o que é injuntivo? A prof não ensinou. Injuntivo é a mesma coisa que instrucional. A receita de bolo, a bula do remédio te leva a tomar o remédio, o manual de instrução. Ah, você comprou um celular novo, você ganhou um celular novo e lá no celular vem junto ou o manual de instrução impresso ou no próprio celular vem o manual de instrução nele, né? Para você aprender a mexer. Um jogo, vem a instrução do jogo. Esse é um tipo de texto injuntivo ou instrucional. Qualquer texto que te leva a fazer alguma coisa, a fazer algo, tá? É claro que o texto injuntivo ou texto instrucional, ele te leva a fazer algo, porém não algo que seja obrigatório, mas é importante dependendo do que você queira fazer. Ai, comprou uma TV nova, você quer aprender a mexer na TV. Você vai buscar o que da TV? O manual de instrução. Sempre vem o manual de instrução, que é um texto injuntivo ou um texto instrucional, tá? Nós temos várias tipologias textuais. A gente tem descrição, narração, a gente tem dissertação. Só que nessa aula a gente vai trabalhar injuntivo e instrucional, que é o texto que te leva a fazer algo. Só vou dar uma arrumadinha aqui na câmera, porque ela está entortando. Isso. Acho que ficou bom, certo? Mas eu quero dar essa aula de uma forma um pouco diferente. Então, aguarda só um minutinho e vai olhando aqui, ó, injuntivo ou instrucional. Só um minutinho. Tadã! Aqui estou eu novamente para continuar o nosso estudo com os textos instrucional ou injuntivo. Vamos falar injuntivo para a gente não esquecer, que é aquele texto que nos leva a fazer algo ou a fazer alguma coisa. Só que eu encontrei aqui na minha casa este livro de mágica chamado Truques de Mágica, da editora Ciranda Cultural. Aí eu resolvi me vestir de mágica, olha só, de capa, cartola, gravatinha, uma varinha mágica. Por quê? Porque já que a gente vai falar de texto injuntivo ou texto instrucional, né, que é a mesma coisa, eu estava olhando esse livro aqui e esse livro ele é repleto de texto injuntivo. Por quê? Todos os textos dele são injuntivos.
todos os textos deles nos ensinam a fazer uma mágica. São mágicas bem simples, com materiais bem simples. E eu escolhi uma mágica daqui e vou fazer ela para vocês. Na verdade, eu escolhi mais que uma, tá? Então, assim, primeiro eu vou mostrar a mágica. Depois eu vou mostrar para vocês alguns detalhes importantes para o texto injuntivo. Por exemplo, que tipo de verbo que o texto injuntivo usa, E nós vamos trabalhar a estrutura do texto injuntivo. Lembrando que você tem que saber especialmente para essa aula. Especialmente você tem que saber que o texto injuntivo é aquele texto que te leva a fazer algo ou alguma coisa, tá? E assim, não é regra, não é ordem, mas você precisa instalar um ar-condicionado na sua casa. Você vai atrás do manual de instrução, que é um texto injuntivo. Você precisa tomar um remédio, manual de instrução. Você precisa fazer uma receita de bolo. O remédio não é manual de instrução, não, né, gente? O remédio é a bula do remédio, né? Mas é um texto injuntivo, vai te levar a fazer algo. Então, vamos lá. Eu tô aqui com a cartola, vocês estão observando que a cartola tá muito maior que a minha cabeça, mas tudo bem. Então, a primeira mágica é a seguinte. Eu escolhi para mim uma palavra mágica. A minha palavra mágica vai ser língua portuguesa. Eu vou abaixar a câmera aqui, ó, para vocês olharem a mágica direitinho, certo? Eu tenho aqui um papel branco, tenho aqui um papel e tenho aqui uma moeda. Estão vendo a moeda? Ó, uma moeda. Peguei a maior moeda que eu tinha aqui em casa, de R$1. E agora, preparados para a mágica? Preparados para a mágica? Vamos lá, vamos lá. Plim, 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 plim. Língua portuguesa! Tim, tim. Vamos lá, vamos lá. Preparados, preparados, preparados. E a moeda desapareceu. Pois é, gente. Eu sou uma mágica e tanto, além de professora de língua portuguesa. Então, só que eu de mágica não tenho nada, na verdade. O que eu fiz? Eu peguei o livro, esse livro já é meu há algum tempo, porque eu gosto de mágica, por mais que eu não seja uma boa mágica. E como o texto, as mágicas sempre traz texto injuntivo, né? Sempre é um texto que vai te fazer, faz com que a gente faça algo. Eu acho muito interessante levar a mágica para a sala, né? O texto mágica para a sala. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz essa mágica, certo? Vocês observaram que eu usei alguns objetos aqui, né? Alguns objetos. Então, eu vou olhar aqui e vou ler para vocês o texto. Eu já tinha lido antes algumas vezes para aprender. Já tinha preparado o material também, tá? A mágica é essa daqui, ó. O desaparecimento da moeda. O que a gente vai precisar? Uma taça de vidro. Quem não tem taça de vidro pode pegar um copo, sem problemas. Uma moeda grande, vocês viram que eu coloquei uma moeda grande aqui, né? Eu peguei uma moeda grande. R$1, né? R$1. Quem não tiver uma moeda grande pode pegar outra, sem problemas. 2 pedaços de papel branco e um lenço de seda. Eu não tinha um lenço de seda aqui em casa, eu não tinha um lenço, eu peguei uma toalha. Vocês viram que o texto injuntivo, você pode, às vezes, mudar alguma outra coisinha que acaba o objetivo sendo o mesmo, tá? Igual uma receita de bolo, de repente fala lá para você colocar primeiro na vasilha o trigo, aí você vai e coloca primeiro o açúcar, depois o trigo. Vai sair o bolo do mesmo jeito, O ideal é seguir, mas sairá o bolo do mesmo jeito. Então, o texto injuntivo ou texto instrucional é aquele que te induz, né? Que te faz fazer algo. Injunção quer dizer ordem, ele vai te dando ordens para você fazer. Aí aqui tá assim: seu público ficará maravilhado quando você fizer uma moeda desaparecer. Vocês observaram que eu fiz a moeda sumir? A moeda sumiu. Na hora que eu tirei a toalha de cima da taça, a moeda que estava aqui desapareceu.
Antes de sua apresentação, você precisará preparar a taça. Primeiro, vire a boca da taça para baixo em um pedaço de papel e desenhe o formato da boca da taça. Antes de vir aqui gravar o vídeo para vocês, gravar a aula e fazer a mágica, eu já tinha feito isso. Eu peguei um papel sulfite, um lápis, coloquei a taça em cima do papel sulfite, ó, e fui, recortei e colei. Eu tinha essa cola aqui em casa, eu tenho, né? Tenho, no tempo presente, eu ainda tenho. Eu coloquei essa cola até porque eu vou usar minha taça depois, eu não colocaria outra cola que fosse cola permanente. Qualquer cola de papel aí já tá bom, porque você vai usar o copo, vai usar a taça depois, certo? Ó. E recorte para baixo um pedaço de papel e desenhe o formato da boca da taça. Foi o que eu fiz. Se vocês observarem, esse texto ele vai dando ordem, ó. Vire, desenhe. Vire e desenhe são verbos. E são verbos que estão no imperativo. Impera. O texto injuntivo ou texto instrucional, que é a mesma coisa, como vocês acharem melhor, ele predomina verbo no imperativo ou no infinitivo. Eu já trabalhei com vocês verbo no infinitivo. O infinitivo é quando o verbo termina em ar, ir, or. Só que assim, eu observei aqui nesse livro, eu fiz questão de ler todas as mágicas. Aqui nesse livro, todas as mágicas predomina, sem exceção, o verbo no imperativo, sem exceção, que é o que dá ordem, ó. Vire, desenhe, ó, tá dando ordem. Se fosse infinitivo, tava assim, virar a taça em um pedaço de papel. Desenhar, não, aqui tá no imperativo. Professora, como que o verbo está nos textos injuntivo ou instrucional? Ou no imperativo ou no infinitivo. Vamos trabalhar basicamente o imperativo, que é o verbo que dá ordem. Vocês têm que saber que dá ordem. O imperativo, ó, imperativo quer dizer imperar. Nós vamos falar um pouquinho mais do imperativo mais pra frente, certo? O verbo injuntivo não é, desculpe-me, o verbo não é injuntivo. Injuntivo é a tipologia. O verbo é imperativo, ele impera, imperativo de imperar, dar ordem. Em seguida, recorte o círculo de papel, em seguida, recorte, ordem. Com cuidado, passe um pouco de cola na borda do papel, então cole-o na boca da taça. Certifique-se de que o papel e a taça estejam bem alinhados. Vocês viram que é sempre ordem? É um texto injuntivo repleto de verbo no imperativo. Vai dando ordem para a pessoa conseguir fazer a mágica. Coloque uma folha de papel em cima da mesa, ao mesmo tempo distraia seu público, mostrando uma moeda grande. Posicione a moeda em cima do papel, de forma que todos vejam. Cubra o copo com um pedaço de pano, pegue-o pela base e coloque sobre a moeda. Faça um movimento com sua varinha mágica, diga algumas palavras cabalísticas e com toda a sua magia tire o pano de cima da taça. Tadã! A moeda desapareceu. Vocês observaram que eu não sou mágica, pelo contrário, eu sou péssima em mágica. Mas lendo as instruções desse texto injuntivo, eu consegui fazer a mágica para vocês, certo? Então, assim, isso é um texto injuntivo, é um exemplo. Nós temos vários exemplos de textos injuntivos. Esse é um dos. O texto aqui, a mágica, é um exemplo de texto injuntivo, que pode ter verbo no infinitivo, terminado em ar, ir, or, que nós já trabalhamos, ou, que é o caso desse livro, o verbo está no imperativo, que é aquele verbo que dá ordem. Imperar é dar ordem. Amasse, abra, coloque, busque. Vocês viram? Vire, recorte, desenhe. Tá no imperativo. É regra, porque pode ser que caia no vestibular ou no concurso. Que verbos que predominam dentro de um texto injuntivo ou instrucional? Ou indicativo
desculpe-me, ou imperativo ou infinitivo. Nessa APC dessa quinzena, a gente vai trabalhar a injunção e a instrução como tipologia e a gente vai trabalhar verbo no imperativo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Até já! Para esse vídeo eu só preciso de uma coisa. O objetivo desse vídeo é o seguinte: o que são textos injuntivos? Resposta: são textos que faz com que nós façamos, meio repetitivo, faz com que nós façamos, mas é para reforçar mesmo. São textos que fazem com que façamos algo. Vamos reforçar no fazer aí, tá? Seja uma bula de remédio que nos faz tomar o remédio, seja um manual de instrução de qualquer coisa que nos fazem ou aprender o jogo, ou mexer no celular, ou instalar alguma coisa, seja uma receita de bolo, uma receita de um doce, seja a receita de uma torta, né? Seja um texto que nos ensine uma mágica, isso é um texto injuntivo ou instrucional. É um texto muito importante, né, gente? Certo? Então, nessa aula, só isso. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o texto no imperativo. Até a próxima aula e a palavrinha mágica, língua portuguesa. Até já!